Judas, a gente está diante de uma carta pouco divulgada, pouco ensinada, pouco popular, né? De fato, o conteúdo, apesar de abençoador, é difícil, às vezes incômodo, tanto de aprender como de ensinar. Mas vamos lá, porque 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deixa eu arrumar aqui. Ok? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Deus, que os nossos corações estejam ávidos pela Tua palavra, Senhor, e para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nos guia, nos leva e nos refrigera, Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Amém. Então, algumas passagens, embora sejam desafiadoras, elas são a palavra de Deus e nós queremos ouvir, aprender tudo que ela tem para nos ensinar. Talvez um dos motivos, né, dessa carta não ser, as pessoas ficarem um pouco longe dessa carta, seja o próprio nome do autor, né? Judas não é um cara dos mais populares na Bíblia, né? Mas esse aqui não é o Iscariotes que a gente está acostumado a ouvir. Naquele tempo o nome Judas era um nome muito comum, como era o de Jesus e tal. E esse é apenas alguns dos Judas que a Bíblia cita, principalmente no Novo Testamento. O que, apesar disso, ele tem uma particularidade interessante, como a gente vê no primeiro verso. Esse Judas era irmão de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Consequentemente, ele era também irmão de Jesus. A gente encontra referências disso em Marcos 6,3, quando eles dizem: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então, como nós sabemos, assim como Tiago e como os outros irmãos, Judas também, a princípio, ele não acreditava muito naquilo que Jesus dizia sobre quem ele era. Ele veio acreditar nisso depois da ressurreição, né? E isso nos leva a admirar mais ainda a pessoa de Jesus, porque ele sendo, ou a pessoa de Judas, porque ele sendo irmão de Jesus, ele não faz disso uma propaganda pessoal. Ao contrário, ele se refere no verso dessa forma: Judas, servo de Jesus Cristo. E Jesus falou sobre relatividades, né, em laços familiares, a respeito dele. Em Marcos 3:31 ao 35, ele fala que chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Mas quando foram chamar ele, desesperados, falando: ó, sua mãe e seus irmãos, eles estão lá fora, eles te procuram. Jesus falou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E aí ele olhou para todo mundo ali ao redor, que estava perto dele, e falou: olha, esses são minha mãe e meus irmãos. Aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Isso é muito legal. E eu amo Jesus porque ele também não é de fazer média. Ele se concentra em ser bom, né? Em dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir, com toda a verdade e com toda a graça. E Judas, ele entende isso perfeitamente bem. Ele escreve dizendo que é servo de Jesus Cristo. Ele se mostra humilde e entendedor do que os maiores laços que unem ele a Jesus não são os laços consanguíneos, mas o laço que é feito na cruz, do sangue derramado por Jesus, aquele que faz todos serem participantes dessa família, assim como você, assim como eu. Ele diz: aos que foram chamados. Então, a carta de Judas é uma carta escrita para cristãos. Ela não é uma carta para qualquer um. Aqueles que já caminham com Cristo, que já fazem parte de seu corpo. Ela não é uma carta evangelística, né? Ela trata de assuntos difíceis que a gente precisa ouvir, mas são abençoadores para a nossa caminhada. Então, Judas, ele ao longo da carta, ele vai usar muito uma técnica de triplos, né? Ele gosta de triplos. Ele
Por exemplo, aqui ele usa chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo. Você vai ver ao longo da carta ele usando isso toda hora. Então, chamados, né? Uma pessoa cristã, ela é chamada, ela atende um chamado. Jesus chama você e você responde e vai até ele, como alguém que você, quando atende o telefone, você precisa ser chamado e você precisa atender. E ele diz que eles são amados pelo Pai. Ao responder ao seu chamado, você descobre que Jesus, que Deus te ama muito antes de você o amá-lo, muito antes de você o conhecer. E ele abraçou a tua vida e derramou o amor dele sobre você. Ele te santificou, né? E tem feito isso na tua vida. E ao fazer isso, ele fala, e guardados por Jesus Cristo. Nesse processo de santificação, nesse processo que nós estamos vivendo aqui, nós somos guardados por Jesus. Jesus nos abraça, ele é nosso protetor. Ele diz de novo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor. Mais uma vez o triplo de Judas. Não é a mesma saudação que a gente costuma encontrar nas epístolas de Paulo, que Paulo normalmente usa variações de graça e paz, mas no entanto ela tem a mesma, substancialmente o mesmo significado, né? Ele fala ali, sejam multiplicados, e a gente gosta de pensar sobre essa avidez de Judas em desejar mais de Jesus. Ele não quer simplesmente adicionar paz, amor e misericórdia à vida, mas ele quer multiplicar. Ele é o primeiro multiplica Jesus da história, né? É de Judas. É ele que coloca. Então é bacana escutar isso num tempo que a gente vive, às vezes, uma relação da igreja um pouco apática, né? Pessoas que vão por mera religiosidade, né? Às vezes até só para socializar. Muitas vêm no dia apenas que está na escala do ministério, alguma coisa assim, como se cumprisse uma obrigação, né? Como se cumprisse um tipo de promessa. Eu fiz minha parte com Deus, tal. Então está aqui. Aí não vem mais aquele mês todo, né? E Judas mostra que a gente deve desejar ardentemente por mais de Jesus. Se a gente tiver que deixar essas obrigações de lado para estar mais aos pés de Jesus, a gente deve fazer isso. Então essa carta é dividida em duas partes bem distintas. A primeira parte, Judas vai falar sempre eles o tempo todo com os falsos mestres. E na segunda ele torna um tom mais apacentador, né, de pastor, ele fala com a igreja. Ele vai falar com a igreja, a gente vai ver isso. Ele diz que esses falsos mestres eles devem ser confrontados, do verso 3 ao 4, que eles já estão condenados, do verso 5 ao 7, e ele já tem um caráter reprovável, do verso 8 ao verso 13. Do verso ao 14 ao 19, eles dizem que eles são conhecidos desde a antiguidade. E a partir daí Judas muda o tom e fala com a igreja de maneira mais carinhosa. Então ele começa lá dizendo, amados, embora estivesse, no verso 3, embora estivesse ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiado aos santos. Então Judas inicialmente ele ia escrever uma fé sobre a salvação compartilhada, aquilo que nós vivemos no dia a dia, nós aqui. A alegria de viver com o Senhor, a graça do Senhor a todo tempo, o que Deus tem feito nas nossas vidas, isso é a salvação compartilhada. Mas algo aconteceu, ele sentiu que era necessário escrever algo diferente. Então já vem uma aplicação para nós, que Judas ele não mostrou-se alguém preso em cadeias, ele foi aberto ao controle de Deus, ao Espírito Santo, a mudar de direção. Ele não se achou dono da verdade de Deus, mas ele deixou Deus ser o Senhor da verdade e Senhor da vida dele. Então ele muda o assunto da carta e vem a falar de outra coisa. Isso nos fala também de duas coisas, importância e urgência. Falar da salvação, falar daquilo que a gente vive dia a dia, falar da graça, é algo extremamente importante e saudável para a igreja. Mas de vez em quando a heresia precisa ser combatida. Isso se torna urgente. Necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé
uma vez por todas confiada aos santos. Então algumas pessoas dizem que Deus ele não precisa de defensores, que o Evangelho se defende, né? A Bíblia se defende sozinha. Então, se fosse assim, de uma maneira simplista, né, por que os apóstolos escreveram as cartas? Né? Por que Judas escreveu essa carta? Né? Por que escreveram o Novo Testamento? Deus ele nos deu o Evangelho, mas Ele é Senhor e aprove a Deus usar o seu povo, né, para atingir seus propósitos. A fé nos foi confiada. E a fé aqui não é aquela no sentido subjetivo de crer, mas aquele conjunto de doutrinas que foi derramado nas nossas mãos, né? As verdades que nós devemos crer. Então a fé evangélica, o cristianismo, tudo isso aí já estava definido no tempo em que Judas escreveu isso aí. Então tem gente que pensa que nos dias de hoje Deus vai escrever novidade, que Deus vai escrever coisas novas, né? Diferentes da que foi escrita. Novos ensinamentos. Então, Judas está falando aqui, ó, que na década de 60, que foi escrita essa carta, a fé já foi confiada. A fé já foi confiada. Então, a gente não tem nada a acrescentar. Nós temos que preservar o ensino apostólico. O legado que eles nos deixam é de disseminar essa verdade, de espalhar para as pessoas possam aprendê-la e elas possam vivê-la. Também não é nossa tarefa adicionar nada a esse evangelho, já que é uma luta antiga, é uma luta desde o primeiro século. Então é uma grande bobagem pensar que a gente não deve defender o evangelho, que a gente não deve defender a fé. Mas a gente tem que defender esses padrões apostólicos. Nós precisamos argumentar, nós precisamos responder, a gente precisa explicar e persuadir, sim. Então, a gente tem que fazer isso porque o mundo está cheio de falsos mestres, todos tentando se infiltrar nas igrejas e tentando corromper a verdade, fazendo as bases serem desestruturadas e você acabe fora disso daqui. Então, falar da graça de Deus é super importante. Mas, quando necessário, falar sobre heresia se torna algo urgente. Deixa eu beber. Pois certos homens, verso 4, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Eles transformam a graça de Deus, de nosso Deus, em libertinagem e negam Jesus Cristo como único e soberano Senhor. Estes homens, eles entram na igreja de maneira sorrateira. Eles fazem coisas que você não vai percebendo que eles estão dentro. Né? Isso torna eles muito perigosos. Em grande parte das vezes, eles parecem pessoas que sabem muito mais da Bíblia do que você. Né? Eles não carregam nenhuma plaquinha dizendo assim, falso mestre. Não, ele não carrega isso. Mas ele vai te levando para o canto e vai te mostrando que nem um pavão que ele sabe da Bíblia mais do que você. E você, encantado com aquilo, é atingido por ele. Charles Spurgeon disse: Satanás sabe muito bem que um demônio na igreja pode fazer muito mais estrago que 10.000 demônios fora dela. Então esses homens entram, fazem isso e desestruturam uma igreja inteira. Então eles são bem efetivos nisso e a gente às vezes demora para pegar isso daí. Homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Então esses homens eles têm um destino, o destino de todos os falsos mestres. Eles são ímpios, então estão destinados à destruição. Não importa o quanto eles pareçam sábios, não importa o quanto eles pareçam santos, tudo deles, se você for ver, é superficial, é tudo verniz, por dentro eles são podres, né? Então eles podem se esconder por algum tempo dos homens, mas a nenhum tempo eles estão escondidos de Deus. E em breve a verdade acaba prevalecendo. Diz que transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles receberam a graça de Deus como eu e como você. Só que, porém, ao recebê-la, eles transformaram essa graça em desculpa para a libertinagem.
Libertinagem é mais ou menos o mesmo que lascívia, né? É uma palavra que significa um pecado que ele é praticado sem vergonha nenhuma, né? Isso pode ser empregado com relação a alguma coisa antibíblica, como uma mentira que é contada, né, sem o mínimo de consideração, o mínimo de vergonha. Mas aqui Judas está falando nos dois aspectos, né? De que esses homens tinham problema tanto doutrinários como problema moral também. Esses homens, eles ensinavam algo como, você é salvo pela graça, então você pode fazer o que você quiser. Se a salvação é pela graça e não é por obras, se não é por obras, significa que não importa o que você faça, está tudo certo. Nada vai modificar o que a graça já fez. Então, Deus vai te salvar, cara, da mesma forma. Não importa o que você faça aí fora. Né? Já naquele tempo, os falsos profetas, eles proclamavam, Deus é amor. E está liberado todo tipo de amor, cara. Né? Deus não vai levar isso em conta, porque nós nascemos assim. Então, talvez a igreja também tivesse combatendo algo que era muito comum naquela época, que era a associação da prostituição ligada ao culto pagão. Né? Existiam sacerdotisas cultuais, vocês já ouviram muito isso aqui, que elas, nos cultos pagãos, elas praticavam sexo com os frequentadores daquele culto, né? em memória à fecundação da terra. Então elas faziam isso. Então Judas poderia estar combatendo aqui uma vertente que estaria entrando na igreja desse tipo de culto, onde o cristão podia ter qualquer tipo de experiência, né? Porque afinal ele era salvo pela graça. E nós temos por aí todo tipo de infestação na nossa vida desse tipo de ensino. Existem páginas no Facebook que defendem abertamente que no namoro não tem problema nenhum você fazer sexo. Que o homossexualismo não tem problema nenhum. Que casamento é algo que você pode ou pode não ter. E a gente pergunta para as pessoas, de onde você tirou isso daí? E a resposta delas, a desculpa que elas usam é sempre a mesma. A graça de Deus. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Essa ideia de um Deus carrancudo, um Deus que castiga, essa é coisa da Idade Média, cara. Isso é coisa de fundamentalista, né? Então isso é uma coisa antiga e os libertinos continuam. A gente precisa entender que a salvação não veio apenas para tirar a culpa dos nossos pecados, mas a efetividade do seu poder nas nossas vidas. Se a gente anda por aí fazendo isso, a gente está negando o poder da graça nas nossas vidas, o poder da salvação nas nossas vidas. Diz assim, ele transforma a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então, de que forma essas pessoas negam a Jesus? Ora, Jesus foi para a cruz para nos livrar do pecado. Ele morreu naquela cruz, ele sofreu por causa do nosso pecado. Na hora que alguém usa o nome de Jesus para justificar a libertinagem, ele está jogando fora tudo isso. Né? Ele está negando o nome de Jesus, ele está negando a obra de Jesus. Né? Se a pessoa está fazendo isso, achando que está exaltando a graça, ela não está fazendo nada disso. Ela está negando ao Senhor Jesus, negando a graça de Deus. Como é que Judas cuida dessa questão? Bom, depois de dizer que eles precisam ser confrontados, e que esses falsos mestres, esses ímpios que ensinam isso já estão condenados, ele vai nos dar 3 exemplos de libertinos que foram condenados. Primeiro ele vai falar dos judeus que saíram do Egito, depois eles vão falar dos anjos que caíram e finalmente da cidade de Sodoma e Gomorra. Então vamos ao primeiro exemplo. Verso 5. Embora vocês já tenham conhecido de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Então os hebreus, eles foram escravos no Egito, como vocês sabem, por 400 anos, clamaram a Deus, Deus os libertou, os tirou de lá,
fazendo grandes prodígios, abriu o mar, atravessaram o Mar Vermelho, entraram no deserto, receberam a lei de Deus e Deus entrou em aliança com eles. Mas aí o que eles fizeram? Abusaram da graça de Deus. Os livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio falam que eles se prostituíram, que eles murmuraram, que eles adoraram outros deuses, eles quebraram tudo que eles puderam da lei. E qual foi o resultado disso? Deus destruiu aquela geração. Deus destruiu aquela geração, exceto a família de Caleb e de Josué. Então, primeiro exemplo de Judas, ele fala, vocês lembram do povo de Israel, aquela primeira geração? Eles abusaram da graça de Deus. Eles brincaram com Deus, eles presumiram, eles se acharam. Eles acharam que porque Deus tinha feito uma aliança com eles, eles podiam fazer qualquer coisa. Então, qual foi o resultado? Aquela geração não entrou na Terra Prometida. Então, vocês devem tomar cuidado com o que vocês andam fazendo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Verso 6 diz: E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. A referência aqui é bem clara, é a Satanás e seus demônios, que inicialmente foram criados para a glória e para o serviço de Deus. Mas aí eles, não contentes com a posição de autoridade deles, com o status que eles tinham, enfim, com tudo, eles queriam mais. Lúcifer queria o lugar de Deus, queria tomar o lugar de Deus. Então ele faz uma rebelião e Deus cuida dele. Mais uma vez, agora na figura de outros seres, uma outra ordem de seres, mas com seres morais, eles abusam da graça de Deus. Insatisfeitos com o benefício que Deus tinha feito com eles lideram, fazem uma rebelião e tentam tomar o lugar lá. E o resultado é que Deus tem o guardado em trevas, preso em correntes eternas, como diz aqui, para o juízo do grande dia. Claro que Satanás não está preso. Ele não está em correntes de verdade. Aqui é um sentido figurado que Judas usa para te dizer que o destino deles já está selado. Eles já estão condenados. Só falta a execução disso daí. Ou seja, é inexorável, eles abusaram, eles presumiram sobre a graça de Deus e Deus os condenou para o dia do juízo. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Terceiro exemplo. De modo semelhantes a este, Sodoma e Gomorra e as cidades que se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então Judas usa agora o exemplo dessas famosas cidades do Antigo Testamento para colocar explicitamente aqui qual foi o erro que culminou nesse exemplo. Então, imoralidade sexual e relação antinatural, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, homossexualismo. Deus destruiu por causa disso. As colocou como exemplo. E é interessante isso daqui, porque a gente tem que pensar com muito carinho nesses assuntos. Uma coisa é o homossexual, que é como qualquer um de nós. Por causa da queda, nós temos problemas, nós temos defeitos, lutas com o padrão de Deus. E o homossexual deve ser amado, trazido ao amor de Deus, é revelado isso a ele. Outra coisa é o homossexualismo. Certo? Outra coisa é o homossexualismo. E outra coisa interessante é que quando você vê em toda a história uma proliferação muito grande de libertinagem, e principalmente do homossexualismo, como Paulo fala em Romanos no capítulo 1, que Deus os deixa a eles mesmos, quando você vê essa coisa se multiplicando de tal forma, é sempre o sinal da decadência daquele império. Isso é muito fácil de você observar nos principais impérios da história. E não foi diferente
Sodoma e Gomorra não era um império, mas eram cidades que estavam abarrotadas disso. Então, está próximo, né, gente? É interessante como a gente nota isso. Quando você fala, às vezes, até com homossexuais que têm 60 anos, 70 anos, eles não entendem o que está acontecendo. É engraçado, os caras não entendem o que está acontecendo. Porque toda essa necessidade de exposição e todas essas lutas, esse partidarismo que existe, né? Quase uma imposição. Então, algo está para acontecer. Então, Deus vai fazer com aqueles que abusam de sua graça, daqueles que vão além da sua misericórdia, do seu amor, daqueles que presumem de Deus, que Deus não existe, que Deus não se importa, que Deus é tolerante, que Deus não se mete com a gente, que Deus não se mete na minha vida, que Deus não se preocupa com a minha vida. Então esses 3 exemplos são colocados diante de nós para dizer que sim, Deus se importa com a nossa vida. Deus olha para a nossa vida. Deus me conhece, Deus conhece a você, né? Tudo que a gente faz. E Ele já deixou bem claro nos registros bíblicos e na história que existe um limite para essa tolerância, né? Ele não vai deixar que a graça dele seja manipulada por ninguém, né? Ele não vai deixar que ela seja manipulada para que as pessoas vivam abaixo do padrão. Eu li esses dias, vocês me corrijam se eu estiver errado, que Santos está com índice de 5 novos casos de AIDS por semana. É isso mesmo? É isso mesmo. 5 novos casos de AIDS por semana. É uma doença que começou há 30 anos, que já foi controlada. E a coisa está rolando solta, né? Principalmente entre os jovens, né? Entre as pessoas de pouca idade. Então eu penso que essa carta ela é bem relevante para nós. Judas fala com a igreja, vocês acham que vai ser diferente com vocês? Né? Ele deixa claro esses exemplos de que Deus não vai agir diferente com aqueles que seguirem por esses caminhos. Se vocês seguirem esses falsos mestres, se vocês seguirem essas falsas doutrinas, essa maneira de viver, esse vai ser o destino de vocês também. Né? O mesmo destino de Israel no deserto, o mesmo destino de Satanás, o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Isso se aplica a nós também. A graça de Deus, ela não anula a sua justiça. Isso é importante a gente ter conosco. Então, agora dos versos 8 ao 13, Judas vai pegar mais pesado ainda com esses caras, né? Ele vai para cima deles, vai, como se diz, meter o louco nos caras e vai juntar uma série de argumentos aí para nos mostrar que o caráter, ele está mesmo irado, né? Para ter mudado o discurso dele, da carta. É reprovável, se utilizando de várias analogias e ilustrações aqui para a gente. Então, o verso 8 ele diz: da mesma forma, esses sonhadores que contaminam seus corpos e rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Gente que vive viajando na superespiritualidade. Cria ilusões. Eu sonhei com aquilo, sonhei com Deus, falei com Deus, Deus apareceu para mim. Tenho novidade aqui, eu tive um sonho, Deus me apareceu e Ele disse que a gente pode fazer o que quiser, porque afinal Ele é Deus, Ele é bom, e nós amamos Deus, nós amamos Jesus, então a gente pode fazer o que quiser. Judas, em outras versões, chama eles de sonhadores alucinados, né? A mente pervertida causa essas alucinações, né? Isso não mudou nem um pouquinho hoje. Se você fizer um estudo sobre a história da igreja, você vai perceber que toda heresia começa com um infeliz desse, sonhando alguma coisa. Né? Você vai ver que, Deus me apareceu, eu sonhei com Deus, eu vi um anjo. Eu vi um anjo e ele me falou isso daí. Então o islamismo começou assim. Os testemunhas de Jeová começaram assim. O mormonismo começou assim. E algumas coisas dentro do protestantismo também. Por exemplo, o G12, né? A gente lembra disso aí há pouco tempo, né? Com Castelhanos Rodrigues, onde ele dizia que o objetivo de Deus era se revelar através de grupos de 12 pessoas, de pequenos grupos de 12 pessoas. Então ele dizia que os apóstolos não tinham entendido isso, mas
Castelhanos entendeu. Então ele traz isso daí, né, pra gente. Todos esses caras que vocês veem intitulados apóstolos, né, eles reivindicam as suas práticas por causa de visões e sonhos que eles tiveram, que eles têm de Deus, e sempre foi o método dos falsos mestres isso aí. Deus me apareceu, Deus me disse, essas coisas. É por isso que na Reforma eles escrevem sola a Escritura. Porque o que passar disso daí não deve ser levado muito a sério, né? Eu creio que Deus fala hoje conosco, né? Eu creio que Deus está falando agora. Eu creio que o Espírito Santo fala conosco, mas nunca algo que vá contra a sua palavra. Jamais, em hipótese alguma, né? Isso é coisa de mente pervertida, né? Mente que quer se promover, mente que quer ganhar dinheiro, mente que quer ganhar popularidade. O motivo é sempre o mesmo desde a igreja primitiva. Ele diz, eles contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Então esses falsos mestres, eles se infiltravam na igreja e se utilizavam desse método para enfraquecer a confiança entre o corpo e a liderança da igreja. Olha, Deus apareceu para mim, você vai acreditar em quem? No apóstolo aí ou em mim? Deus apareceu para mim, você vai acreditar em quem? Hoje, no teu pastor ou em mim? Eu tive um sonho com Deus, um sonho maravilhoso, você não sabe como é o céu. Caras que viajam para o inferno 16 vezes, vão para o céu 15 vezes, contam histórias, lançam livros, fazem DVDs, e só com esse objetivo, de te minar de te tirar da sã doutrina, de te tirar daquilo que é certo. Um bando de alucinados. Para se promover, para ganhar dinheiro, popularidade. Né? Verso 9 diz, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então Judas faz uso aqui de uma história que era passada de geração em geração e é contada num apócrifo chamado A Ascensão de Moisés. Né? Faz essa referência. Nesse livro, A Ascensão de Moisés, numa parte é contada que quando Moisés morreu, ele foi enterrado no monte, isso Deuteronômio também fala, e o diabo foi ter com Deus. O diabo chegou para Deus e falou assim, Deus, é o seguinte, esse cara aí, ele matou um egípcio, ele é um assassino, assassina comigo, me dá o corpo dele aqui. Então Deus, ele fala com o arcanjo Miguel, fala, Miguel, nem vou dar audiência para esse cara, vai você e vai contender com ele pelo corpo de Moisés. Então o arcanjo Miguel vai lá e fala, olha, é verdade, Moisés fez isso mesmo, mas ele se arrependeu, ele é um servo do Senhor e ele está perdoado, e você não vai levar esse corpo. Porque era importante esconder o corpo de Moisés. Por quê? Porque Moisés, gente, até hoje, ele é extremamente amado pelo povo judeu. E o povo naquela época tinha medo de falar com Deus, né? Falavam através de Moisés, ele era extremamente amado. Então se o diabo tomasse posse desse corpo, sabe-se lá o que ele ia fazer com isso, né? Podia arruinar muita coisa. Então Judas faz uso desse conto, desse apócrifo, para mostrar essa passagem. Então por que Judas, né, usou um apócrifo? Né? Ele não... Quando Judas usa um apócrifo, essa história do povo judeu, ele não está querendo dizer para vocês que aquilo foi canonizado, que o livro todo inteiro está certo. Mas ele está falando, essa passagem está certa, essa passagem conta a verdade. Por isso, ele conta isso. Então, quando ele fala sobre essa passagem, ele está dando embasamento a essa passagem, não a outras. Né? Judas ainda vai usar de outro apócrifo, que é o de Enoque. Mas o ponto principal aqui é que, estando o arcanjo Miguel em combate pelo corpo de Moisés contra Satanás, Miguel sendo maior em poder do que nós, estando numa missão super objetiva e aguda por Deus,
ele não humilhou Satanás. Ele não entrou em desvantagem, não falou besteira para Satanás, né? Ele foi humilde com ele. Ele disse, olha, o Senhor te repreenda. E acabou o assunto. Então, Judas está dizendo aqui para nós, olha, esses falsos mestres que vocês veem por aí, eles são piores, cara. Porque eles não têm respeito nenhum por ninguém. Eles difamam a todo mundo, eles falam mal de todo mundo, eles jogam um contra o outro, eles não respeitam autoridade nenhuma. Judas faz uso da ação do arcanjo Miguel para nos mostrar que o arcanjo, ele não fez isso que essas pessoas fazem. E essas pessoas a gente identifica porque elas ficam fazendo isso o tempo todo. Ficam difamando você, às vezes jogando você contra a liderança, falando você mal do pastor. Eles não têm nenhum respeito, nenhum acato com as ordenanças de Deus e nem com autoridade nenhuma. O verso 10 diz, todavia esses difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem. Então essas pessoas, elas falam de Deus, elas se batizam nas águas, elas participam do coral, mas elas nunca tiveram um encontro genuíno com Deus. Né? Então ele faz essa analogia com animais irracionais, que animais entendem as coisas por instinto, eles compreendem coisas por instinto. Eles estão falando, eles são iguais, cara. Eles estão ali no meio, mas eles não têm nada de Deus, eles não têm encontro nenhum com Jesus. Eles entendem a coisa por pura religiosidade, por pura cerimônia. É um instinto que todo homem tem, que é natural, é religioso, de que existe algo maior que ele. Então, isso não quer dizer que todo homem seja convertido. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Então, embora esses caras eles participem da vida social da igreja, embora eles pareçam ser muito sábios, muito inteligentes, muito crente, não são nada disso. Né? Então, Judas não dá mole, chamam de bestas religiosas mesmo. Verso 11 ele diz, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, seguiram o caminho de Caim. Para quem não sabe, Caim é o patrono da falsa religião, do falso ensino. Né? Ao levar ofertas para Deus, Caim e Abel eles tiveram atitudes completamente diferentes. Abel entendeu aquele chamado, Abel ofertou com amor, Abel ofertou com fé, com generosidade. E Caim, cara, foi vazio completamente. Né? Ele sem fé alguma, totalmente na mentira. Mesmo assim Deus falou com ele, atenta aos seus passos, essa raiva que está dentro de você está querendo pegar o seu irmão. Mas o falso ensino, o falso profeta, isso se multiplica dentro dele. Essas são marcas, inveja, cerimonialismo, religiosidade vazia. Esse tipo de oferta é o que eles trazem. Então ele é o patrono disso. 2 Timóteo 3,5 fala que, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se destes. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Essas pessoas elas têm aparência religiosa, mas quando você vai acompanhar a vida delas, elas são completamente vazias e altamente destruidoras. Buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Balaão era um profeta do Antigo Testamento, que era o tipo de cara que fazia qualquer negócio por dinheiro. Então, Balaão retirava o encosto, encontrava o cachorro perdido e buscava a mulher amada em 3 dias. Na boa. Deu uma graninha para Balaão, ele fazia isso. Então, quando o povo de Israel chega ali em Moabe, o rei fica louco, com medo daquilo, né? E Balaque, o filho dele, vai falar com Balaão. Ele fala assim, e esse povo aí, cara, a gente precisa dar um jeito nele. Profetiza lá uns negócios mal para ele, joga uma urucubaca em cima deles. E a gente precisa se livrar desses caras, porque esses caras são muito poderosos, eles estão ganhando tudo quanto é guerra aí. E Balaão fala, opa, pagou bem, eu vou fazer esse negocinho sim. E Deus, assim, na sua misericórdia, ainda tenta parar Balaão. Vocês sabem a história da jumenta, ele tenta parar aquela jumenta várias vezes. E a jumenta fala com o cara, e o cara é tão doido por dinheiro que ele insiste, e Deus fala, tá bom, tu vai, cara. Mas só que quando você abrir a boca, você só vai falar o que eu mandar.
E aí Balaão vai lá em cima do monte, tenta jogar uma praga, mas não adianta, Deus só fala a bênção. E ele joga a bênção no povo. Tenta umas 4 vezes, não consegue, desiste. Mas aí Balaão tem uma ideia. A minha caticinha não está funcionando, mas eu vou fazer algo legal. Faz o seguinte, Balaque. Pega uma mulherada bonita, manda elas irem lá no acampamento de Israel. E foi exatamente isso que ele fez. Pegou as meninas de Moabe e mandou lá. Elas se misturaram com o povo, seduziram os homens. Israel entrou em luxúria e todo o tipo de pecado e idolatria contra Deus. Resultado, eles conseguiram a maldição deles. Então, caíram no erro de Balaão, que foi induzir a luxúria no acampamento de Israel. Foram destruídos na rebelião de Corá. Corá era um levita de Israel, que ele não achava justo que Moisés e Arão fossem os líderes, né, daquele acampamento todo. Então eles vão lá reivindicar com a família, não sei o que. Moisés fala assim, ok, muito humilde, fala, vamos falar com Deus, cara. E aí vão lá se apresentar e Deus fala assim para Moisés, Moisés, dá um passinho para trás. Moisés não passa para trás, a terra se abre e engole toda a família de Corá. Né? Eles são sepultados daquela forma. Então Judas nos dá uma bela descrição dos falsos mestres. Patrono Caim, a motivação é Balaão, e o que eles querem é uma liderança religiosa, assim como Corá. Versos 12 e 13. Esses homens são rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Então eles são como recifes de corais. Né? Se você já teve a oportunidade de ir numa piscina de coral e ficar lá tomando um banho gostoso, né? Naquela piscininha natural, chega uma hora do dia, claro, a maré sobe, então encobre o coral. E se você não conhecer bem o local, a embarcação passa e o que acontece? Ela rasga o casco e naufraga. Então, é isso que eles fazem. Eles entram no nosso meio, eles são dissimulados, eles fingem estar perto de você, e se você não estiver bem centrado, se você não estiver bem orientado, eles vão ser o motivo do teu naufrágio. Eles vão te enganar. Nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Essas festas eram um costume da igreja primitiva. Festa ágape. Não tem nada a ver com a festa que a gente faz. Tem ou não tem? Porque é muito parecida em certo ponto. Era uma festa em que todo mundo era convidado, todo mundo trazia alguma coisinha, todo mundo se banqueteava, depois tinha a ceia e a palavra de Deus. Acontece que houve um abuso dessa prática muito grande no final do 1º século. Então os líderes das igrejas pediram, vamos acabar com isso que não está dando certo. Não, essa festa tem um potencial muito grande para o abuso. A gente conhece isso porque 1 Coríntios capítulo 11, Paulo repreende a igreja sobre isso, sobre a Santa Ceia, o que eles estavam fazendo lá. Então estava tendo uma série de abusos. O pessoal estava mamando legal no vinho, ficando todo mundo bêbado. Uns comiam demais, outros comiam de menos. E aí quando chegava na hora da ceia, não tinha espírito nenhum, né, meu? Não tinha espírito nenhum. Então estava uma bagunça muito grande e eles tinham que acabar com aquilo. E o pior, em algumas comunidades, esses falsos mestres estavam aproveitando todo esse oba-oba para inserir o quê? Orgia no meio daquilo ali. É chocante, mas é verdade. São pastores que só cuidam de si mesmos, né? São egoístas, hedonistas, são nuvens sem água impelidas pelo vento. Então, tem uma coisa mais
frustrante, mais desapontadora de que uma nuvem sem água numa época de seca em que ela aponta no céu, você gera uma expectativa de mudança, mas ela não tem nada dentro dela. São árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar espumando seus próprios atos vergonhosos. Então o mar, você joga lá a sujeira no mar, o que acontece? A onda traz de volta, a ressaca traz de volta, as correntes trazem de volta. São estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Então você está lá à noite, você já deve ter visto isso, passar uma estrela, né? Então ela passa, brilha aquela hora, mas ela vai para a escuridão. Eles são assim também, esses mestres. Eles parecem brilhar, eles parecem que têm um brilho, parece que tem uma novidade, mas eles vão passar e vão estar reservados para as trevas, né? São pessoas que tentam enganar todo mundo, dizendo que tudo vale a respeito da graça de Deus. Que Deus não tem padrão, que tudo pode com Deus por causa da graça dele. Então ele diz, esse pessoal aí que vocês estão querendo seguir, foram eles que colocaram essas ideias na cabeça de vocês, é isso que vocês querem para a vida de vocês. Verso 14 diz, Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar, verso 15, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores e ímpios falaram contra ele. Então ele cita aqui outro apócrifo, o apócrifo de Enoque, apesar que a história de Enoque é conhecida da gente em Gênesis capítulo 5. Enoque era pai de Matusalém, ele viveu um pouco menos que Matusalém, ele viveu 365 anos, e Enoque tinha um costume muito legal. Enoque andava com Deus. De tanto andar com Deus, o Senhor o arrebatou, o tomou para si. Então, no livro de Enoque, nesse apócrifo, diz que Enoque, claro, Enoque andava com Deus, Enoque profetizava. E uma das coisas que ele profetizou era isso, que o Senhor, ele via o Senhor vindo no futuro para julgar os ímpios. Então, o que Judas está querendo dizer para a gente? Ele está falando, Enoque, lá em Gênesis, o 7º depois de Adão, ele já falava sobre a volta do Senhor, que o Senhor ia voltar e ia julgar os ímpios. Então já é algo muito antigo. E ele completa, verso 16, essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com sua sorte. Seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Então os falsos mestres, eles falam de maneira prazerosa, agradável. Ele vai dizer aquilo que você quer ouvir. Ele não vai te repreender, ele não vai te confrontar, ele não vai te colocar contra a parede com a palavra de Deus, jamais. Ele jamais vai te convocar ao arrependimento. Ao contrário, ele vai falar para você, vai bater nas suas costas e falar, você está certo de fazer essas reclamações. É isso mesmo. Então o falso profeta, ele prega coisa boa, ele prega positivismo, Ele não vai falar de inferno, ele não vai falar de julgamento, ele não vai falar de ira, ele não vai falar de pecado, ele não vai falar de nada que não seja popular. Porque ele faz isso para se locupletar, para se encher de dinheiro, para ter poder. Só acontecia na época de Judas? Não. Só se você ligar a televisão que você vai ver isso o tempo todo. Versos 17 ao 19. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. E estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Então, de uma maneira inteligente, inspirada, completa, Judas, ele, que anteriormente tinha citado Enoque, no Velho Testamento, agora cita os apóstolos no Novo Testamento. Particularmente uma referência a Pedro.
Está lá em 2 Pedro 3,3, né, que ele fala: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Então a gente também deve entender que os últimos tempos não é algo que está para vir, mas que já começou desde a ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos nele. Causam divisões, seguem sua alma e não têm o Espírito. Então eles entram no nosso meio, passam a mão na sua cabeça, destroem a sua confiança para com o seu irmão, para com a liderança, com o seu pastor, e são tolerantes a todas as suas causas, né? Sempre dão razão a você até conseguir te arrancar da vontade de Deus. E você acredita que isso só acontece lá fora. Não. Acontece aqui também. E não acontece no Estado, acontece na nossa igreja. Às vezes de uma maneira quase que sem querer, né? Uma doutrina que vem de fora, porque lá era legal e aqui ninguém está vendo, e aqui acho que isso é mais legal. E outras vezes de uma maneira bem forte e bem aguda, como já aconteceu. Na história da nossa igreja, a gente tem um histórico de uma pessoa que entrou no meio de vocês, sentou com esse único objetivo: arrancar vocês daqui. Achou alguém que tinha esse perfil, foi conversando. Pô, é legal isso tudo aqui, hein? Bacana, muito legal. Fala sobre a graça de Deus, sobre Jesus. E Jesus é um nome muito legal, né, meu? Pena que não é muito santo assim, santo mesmo. É o nome de Jesus no hebraico. Porque eu mesmo nunca falo Jesus, eu falo o nome de Jesus no hebraico, né, cara? Canções em hebraico são bem melhores. Eu até tolero, porque afinal todo mundo precisa crescer, né, na graça. Mas as canções em hebraico são muito melhores. Posso te levar num lugar aí, muito bacana. E às vezes você, encantado por conhecimento, encantado por inteligência, gostando de polêmicas, gostando disso. E aí, gente, o trabalho para haver uma restauração nessa vida é gigantesco. É gigantesco. É difícil de detectar, e depois difícil de restaurar. Então, os melhores guardiões disso são a palavra de Deus, quando a gente vem receber, e vocês mesmos, quando vocês a entendem, quando vocês a compreendem, quando vocês a estudam e quando vocês cuidam um do outro. Vocês sabem aqui dentro, vocês conhecem as pessoas que você pode contar, que você pode conversar. Pô, ouvi tal coisa assim, assado. Falem com o Celso, falem com gente que está mais tempo nessa caminhada. Cuidado. Então, na parte 2, agora, pesado, né? Ele muda o tom da voz dele, ele vem com uma voz apacentadora, né? Ele que se mostrou inflexível, diligente, resoluto em combater isso daí, sem trégua com esses falsos mestres. Agora ele vem com uma voz suave, pastoral, ele vai falar diretamente com a igreja. Então ele diz assim, do verso 20 ao 25. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora e para todos sempre. Amém. Mantenham-se no amor de Deus, como ele diz no verso 21. Irmãos, se preservem no verdadeiro amor de Deus, que não tem nada a ver com essa luxúria, que não tem nada a ver com essa bagunça.
que não vem do Espírito, que é uma deturpação. O amor verdadeiro de Deus consiste em manter longe do pecado, não em te jogar de encontro ao pecado. É simples. E como é que a gente se mantém nesse amor? 3 exemplos. Verso 20 ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Vocês já receberam o Evangelho, que é a fé de vocês, que é santíssimo. Ou seja, não tem nada a ver com essas invenções pervertidas, com essas impurezas que eles estão inventando aí. Terceiro, orando no Espírito Santo. Lembre-se, vocês têm o Espírito Santo, eles não. Portanto, vamos usá-lo, né? Vamos orar. Vamos buscar a verdade, a pureza. Orem para que Deus esclareça, para que Deus guie sobre aquele assunto. O 21 ele diz: enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Se Jesus não tiver misericórdia da gente, nós seremos todos enganados. Eu, você. Então é a misericórdia do Senhor que nos preserva, né? Que ela se renova a cada manhã, nos dando essa garantia. Então, 3 exemplos aí maravilhosos que ele dá: nos edificarmos, orarmos, né, e esperarmos pela misericórdia de Deus. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Cristão não é super-homem, cristão não é mulher maravilha, cristão não é infalível, cristão tem dúvida. E a atitude do corpo, a nossa atitude deve ter com compaixão com essas pessoas. A gente deve acolhê-las, a gente deve ensinar, a gente deve discipular. Pessoas que estão sendo enganadas, a gente precisa orientar, procurar esclarecer, trazer a verdade e alertar, guiar no Evangelho. É isso. 23, aos outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo, e outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. É interessante pensar que quem salva é Deus, mas aqui a responsabilidade vem às nossas mãos, né? Deus coloca, através das nossas mãos, a gente pode resgatar essas pessoas, ajudar a resgatar essas pessoas que por algum tempo têm sido assediadas por esses falsos mestres, né? Pessoas que são da igreja ou de fora, ou de um outro nicho qualquer, às vezes que nem conhece a Cristo, mas estão em vida errada, né? Então, pessoas que às vezes têm altos e baixos na caminhada, não conseguem se manter por causa disso, né? Então, através das nossas mãos, Deus vai operar essa misericórdia, Ele vai operar a sua verdade. Mostrem misericórdia e amor. A gente deve fazer isso com extrema humildade, né? A gente não se coloca num patamar super espiritual, né? Se julgando a pessoa, falando: pô, como é que você foi cair numa dessa, cara? Né? A gente não pode demonstrar isso, porque foi pela misericórdia de Deus que nós também não caímos, né? Não foi porque a gente é muito esperto, né? Nós não fomos enganados pela pura misericórdia de Deus. Odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, atenção, né? Quando você for fazer isso, chegue perto, mas nem tanto. Você quer evangelizar prostitutas? Vá, chegue perto, mas tenha uma distância saudável. Quer evangelizar homossexuais? Vá, mas mantenha uma distância saudável. Seja equilibrado nisso daí. Aconselhamentos, homem com homem, gente. Oração, homem com homem, né? Mulher com mulher. Se você é casado, uma mulher vem pedir para você: olha, gostaria de falar com você, gostaria de um conselho. Chame sua mulher, fala para ela aconselhar. Se a sua mulher tem dificuldades nisso, não tem problema. Leva ela com você. Tá? Leva ela fica ali do lado e você pode escutar o que ela tem a dizer. Mas cuidado com o derramar de coração. Cuidado com o derramar de coração. Solteiros, a mesma coisa. A mesma coisa. Tomem cuidado com isso daí. Aí você vai falar: poxa, mas aí é radical, né, meu? Radical. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Ó, viu? Verso 24: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória.
sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então ele termina a carta com a doxologia, que é uma história de louvor, de exaltação, né, a Deus. E é maravilhoso quando ele fala sobre misericórdia e providência divina, porque em todo tempo na carta ele nos alerta, ele nos dá estratégias, ele nos põe armas na mão para a gente enfrentar tudo isso. Mas ao mesmo tempo Deus fala assim, mas quem livra de cair sou eu. Eu que estou no controle das coisas, é a minha graça. Então é um entendimento do que é a graça. Repare que se na primeira parte, esses caras eles estavam usando a graça, distorcendo a graça, como desculpa para aquilo que eles queriam fazer, na segunda parte a gente tem um entendimento correto da graça de Deus, que a graça de Deus realmente nos proporciona e como a gente deve estar no meio dessa graça. Eu lembro que em 2001, não sei, o Russell Crowe ganhou o Oscar por Gladiador. A maioria daqui viu. E assim, acho que na primeira cena desse filme já dá para saber porque aquele cara ganhou o Oscar. A primeira cena desse filme, ele começa, o comandante Máximos, ele está olhando um passarinho. Lindo passarinho. E o rosto dele é de encantamento com aquele passarinho. Ele está deslumbrado com aquele passarinho. Mas aí de repente aquele passarinho ele começa a se agitar e voa. E aí o semblante daquele cara muda completamente. Ele respira e ele se lembra que o ambiente que ele está inserido é de uma batalha, é de uma guerra. Então, em todo o tempo, graças a Deus, nós somos presenteados com a graça de Deus, com a beleza de Deus, com os benefícios de Deus por toda parte. E é maravilhoso poder ver esses pássaros de liberdade na nossa frente. E a gente tem que ter uma forma equilibrada, né, de entender a graça de Deus para que a gente não adultere essa graça. Para que a gente não ache que a gente pode fazer qualquer coisa com essa graça. Porque existe uma guerra ao nosso redor. Embora ela proponha esse oásis no meio do deserto, existe sim uma batalha. A gente ainda não chegou lá, a gente está indo. Então, a gente tem que prestar atenção. A história judaica, ela conta que Enoque, ele andava com Deus. E imagina só, desde pequenininho ele tinha esse costume. Então você vai andar com uma criança, a criança vai falar 2, 3 coisas para você, você também para ela. E aí tudo bem, foi até o portão. Mas aí você vai crescendo, você vai tendo mais assunto para falar. Chega na adolescência, imagina, você com todas aquelas indagações, todas aquelas dúvidas, e Deus falando com ele falando com Deus. E aí você vai chegando na idade madura, os dois já estão cada vez mais amigos um do outro. E imagina quando tinha 365 anos, como ele tinha. Eles estavam indo longe nessa conversa. Deus falava um monte, Enoque falava um monte. E aí conta a historinha que eles foram tão longe, que aí Deus virou para Enoque e falou assim: Enoque, a gente andou tanto que a gente está mais perto da minha casa do que da tua. Fica aqui. E é assim que a gente deve ser. A gente deve buscar estar perto de Deus. Apesar de todas essas dificuldades, apesar de tanta armadilha, o objetivo que a gente deve ter na vida é andar perto de Deus, né? Ter comunhão com Ele. E um dos momentos mais preciosos de comunhão, está aqui, está disposto na nossa frente. Então, que a gente possa agora, no momento da ceia, louvarmos, o adorarmos. E se por algum motivo, né, você se tornou distante
no oposto dessa caminhada e acha que ficou muito longe de Deus, saiba que a distância é curta. Só precisa de uma oração só. Tá? Fale com Deus. Derrame seu coração diante dele. Fale o que tem acontecido na tua vida, as dificuldades dessa tua vida. Não hesite em ficar perto de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. Então a graça dele te abraça hoje. E se você está andando com Deus, pertinho de Deus, que ótimo. Esse é um momento para você louvá-lo, para você exaltar o seu nome, para você agradecê-lo. Tá legal? Então, enquanto os elementos são distribuídos, você possa conversar com Deus, possa falar com eles. Eu queria deixar um último versículo. Salmo 23, verso 5 e verso 6. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por o Senhor ser esse pastor próximo que toma conta de nós, que nos alerta, que cuida das nossas vidas, Senhor. Obrigado porque a Tua graça não custa nada para nós, mas custou muito caro para Ti, Senhor. Obrigado por nos avisar desses perigos, dessa guerra que enfrentamos todos os dias com armadilhas invisíveis, buscando nos naufragar. Obrigado por nos proteger dos falsos mestres, nos empoderar com a Tua verdade, Senhor, na luta contra as mentiras de Satanás. Obrigado pelo prazer de saber que o Senhor nos ama, que o Senhor ama caminhar com a gente e dispõe diante de nós a Tua comunhão, Senhor. Aqui está o Teu pão, Senhor, que é o Teu corpo compartilhado no meio de nós. Esse é o vinho, a taça que nós erguemos, Senhor, do sangue que nos limpa de todo pecado, ó Deus. A Ti entregamos essa taça, Senhor. Obrigado por nos livrar da queda. Obrigado porque Tua graça é maior que as minhas falhas, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que encobre uma multidão de pecados. Obrigado por nos amparar, Senhor. Que a nossa voz se volte para Ti, Senhor. Que o Senhor possa transformar lágrimas em dança, Senhor. Cinza em roupas de louvor, Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nos guiando nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus. Você possa receber o cálice e aguardar todos.